Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de História do Ceará. A gente vai continuar no assunto linha do tempo, tá? Vou trazer algumas informações novas sobre esse conteúdo para nos ajudar ali no TD, né? Como a gente sabe, o TD de História do Ceará sempre está incluso no TD de História, né? O TD de História, ele tem os dois História do Ceará e o nosso conteúdo que a gente viu de História na segunda-feira, certo? Continuando aqui sobre a linha do tempo, a gente vai entender o que é a linha do tempo e para que ela serve. A linha do tempo ela é uma descrição ou registro de eventos organizados em função da sua ocorrência ao longo da história humana. Não existe um único padrão para se fazer uma linha do tempo. Pode ser feita numa linha horizontal, numa linha vertical, em especial, em forma de árvore, entre outras formas. A linha do tempo serve para ressaltar a importância de eventos históricos e para construir uma história comum para a cultura que produz esta linha do tempo. Então, a linha do tempo, gente, o que ela é? Ela é uma linha que você pode fazer, né, de várias maneiras, tanto horizontal, vertical, em forma de árvore, enfim. Mas ela é uma linha, né, ela é uma organização linear de fatos, né? Você vai organizar os fatos de acordo com o momento em que ele ocorreu, né? Aqui temos só um exemplo, ó, a gente começa aqui pelos os fatos que aconteceram de 2012 a 2017. Então, você tem aqui, em 2012 aconteceu tal coisa, em 2013 aconteceu tal coisa, em 2014 aconteceu tal coisa. Então, você percebe que os anos vão aumentando, ó. Eles estão indo organizadamente de maneira cronológica, né? Eu não vou pular de 2012 para 2015, depois passar para 2013. Não, eu vou na ordem, né? 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Então, isso é a linha do tempo, né? Quando você organiza fatos, alguns fatos, né, de maneira cronológica, né, seguindo ali a continuidade, né, das datas em que cada fato aconteceu. E ele serve para quê? Ele serve para ressaltar a importância de certos eventos históricos. Então, tem coisas que acontecem, né, que aconteceram na história do mundo e que ainda vão acontecer, que elas são importantes para a gente poder entender, né, certas culturas, entender certas sociedades e até mesmo para a gente poder evoluir e criar novas tecnologias. Então, esses fatos, eles têm que ser ressaltados, né? A gente precisa ressaltar. Então, a linha do tempo, ela serve para isso. É quando você traz ali um fato histórico, né, diz o que aconteceu e quando aconteceu, né? Isso é muito importante, você ter toda a informação a respeito daquele fato histórico, né? Isso acontece para vários fatos históricos desde o começo da humanidade, né? Então, se você for pegar todos os fatos históricos que aconteceram desde o começo da humanidade, você vai ter uma linha do tempo, né, em que você vai ressaltar alguns fatos importantes, tá? Aqui a gente tem, falando sobre a linha do tempo na história, que, como eu falei, ela traz os principais fatos, né? E também personagens, tá? Não fala só de fatos, mas traz história de pessoas também, da história da humanidade, né? Desde a invenção da escrita, né? Que foi ali de aproximadamente 3.400 anos antes de Cristo, até os dias de hoje. Então, teve vários acontecimentos que são registrados desde ali da invenção da escrita, né? Que aqui diz que foi aproximadamente 3.400 anos antes de Cristo, até hoje, né? Então, esses fatos, eles são organizados, né, de acordo com a sua data, né, esses fatos históricos, e assim a gente tem a linha do tempo na história. Aqui eu trouxe como exemplo uma linha do tempo da história do Ceará, né, uma linha do tempo que eu peguei de 1909 até 1974. Então, vocês veem que aqui tem alguns fatos, ó, da história do Ceará, que eles estão organizados de forma cronológica. Ó, começa em 1909, né, com a abertura da escola de aprendizes e artifícios. 1937, olha, foi para 1937, Liceu Industrial de Fortaleza. Depois, 1941, Liceu Industrial do Ceará. 1942, Escola Industrial de Fortaleza. 1952, construção da sede do bairro do Benfica. 1965, Escola Industrial Federal do Ceará. 1968, Escola Técnica Federal do Ceará. E 1974, construção de piscina e dos blocos de salas de aula. Que a gente tem mais ou menos a história da educação no Ceará, né? Da educação técnica e superior, né? Então, eu peguei um determinado tema, né? Que foi a educação no Ceará, em Fortaleza, enfim.
E aí eu vou organizar os fatos, né, sobre essa educação numa linha do tempo, né? Então eu vou pegar desde o fato mais antigo sobre a educação até o fato mais recente, né? Se eu quisesse trazer até atualmente, até 2020, eu ia ter mais fatos, né? Porque aqui parou em 1974. Então eu teria muitos mais fatos até chegar hoje, né? E é assim que a gente forma a linha do tempo. Como vocês estão vendo, essa linha do tempo, ela é em pé, né? Vocês viram que aquela da primeira lá que a gente viu, ela é deitada, né? Ou seja, ela é na horizontal. Aqui nós temos ela na vertical. Então, para você ver como você pode fazer uma linha do tempo, né? Montar, esquematizar da maneira que você quiser. Aqui, ó, a gente está falando sobre a linha do tempo pessoal, né? Que é o quê? É um processo profundo de autoconhecimento que envolve uma sessão de nostalgia pelas suas memórias mais profundas, sejam elas positivas ou negativas. Então, a linha do tempo pessoal é a sua linha do tempo. São fatos que aconteceram com você, né? Deixa eu sair aqui do meio para mostrar. Aqui a gente tem um exemplo de uma linha do tempo e ela conta o quê? É a linha do tempo de uma pessoa, né, que iniciou aqui em 1964. Por que que iniciou em 1964? Porque aqui é o ano do nascimento dessa pessoa, né? Então aqui, ó, 1964, nasci no dia 3/9, né, desse ano aqui, numa quinta-feira, na cidade de Rio Grande, né? Então essa pessoa aqui, né, essa linha do tempo dessa pessoa aqui, ela nasceu em 1964, então a linha do tempo dela começa aqui, tá? E aqui tem vários acontecimentos, ó, começou a andar em 1965, foi à praia do Cassino pela primeira vez em 66, ganhou um cachorro em 67, cortou a perna em 68. Então são fatos que são marcantes para ele, né? Para esta pessoa. E aqui tem vários outros, ó. Conheci minha prima em 72 e assim vai, né? Aqui o dele foi até 1974, né? Quando ele disse que começou a treinar basquete. Então, são vários fatos que aconteceram com essa determinada pessoa que foi organizado de acordo com os anos. Então, fato pessoal, né? Linha do tempo pessoal, na verdade, são os fatos que aconteceram com você desde o seu nascimento até os dias atuais, certo? Sejam eles memórias boas ou memórias ruins, tá? Aqui a gente fala de novo sobre o tempo cronológico e o tempo histórico, só para a gente sempre reforçar esses dois pontos que são muito abordados, né? O tempo cronológico é o quê? É o tempo que marcamos por meio de calendários e relógios e dividido em segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, etc, tá? E o tempo histórico não tem duração precisa, ele está relacionado ao tempo que durou certo momento da vida nas sociedades. Então, enquanto o tempo cronológico a gente mede ali por horas, por dias, por mês, né? Ele tem essa medida certinha, que alguém chama de medida cronológica. O tempo histórico, ele não tem uma medida cronológica, ele não tem uma duração precisa, na verdade, né? Ele não tem uma duração precisa. Enquanto o tempo cronológico, por exemplo, a gente tem 10 anos, 10 anos a gente sabe que é uma década, né? Um dia a gente sabe que tem 24 horas. Então, cada um desses aí tem uma duração precisa. O dia dura 24 horas, né? Um mês dura 30 dias, né? Digamos assim, aproximadamente. Um ano dura 12 meses. Então, ele tem uma duração precisa, né? No caso, o tempo histórico, não. O tempo histórico, ele não tem uma duração precisa. Isso vai de acordo com aquele fato, o tempo que aquele fato durou. Se eu pego, por exemplo, uma guerra, né? Uma guerra que durou 4 anos, então, essa guerra teve essa duração de 4 anos. Mas se eu pegar um outro fato, né? Se eu pegar uma outra guerra, sei lá, que durou 5 anos, então já é um outro tempo, né, de duração, durou 5 anos. Então, assim eu vou ter a determinação de tempo histórico de acordo com o tempo em que algum fato, né, durou, certo? O tempo que levou para desenvolver algum fato na sociedade, tá? E aí, meus amores, vocês sabem que vai ter o TD, né? Que como eu falei lá no começo da aula, o TD ele sempre vai estar ali incluso no TD de História. Então, o TD de História é tanto para a História quanto a História do Ceará, né? História de tudo que a gente viu. Então, vocês sabem que o TD vai ter o link para vocês poderem acessar, quem puder, né? Quem puder imprimir em casa, quem não puder vai pegar na escola, tá bom? Então revisem, deem uma olhada, tem no livro também, né, de História do Ceará, tem um pouco sobre esse conteúdo. Então é isso, meus amores, se cuidem, façam a atividade direitinho e até a próxima aula.